Como você imagina o paraíso? Acredita que existe um lugar iluminado e musical, onde um coro de anjos canta em adoração a Deus, cercado por cenários majestosos e deslumbrantes tesouros como ouro, prata e pedras preciosas? A Bíblia nos dá algumas pistas sobre a natureza do paraíso, mas a nossa compreensão ainda é limitada. Muitas pessoas têm suas próprias percepções sobre o paraíso. Na Bíblia, são usadas várias expressões para descrevê-lo. Em algumas passagens bíblicas, ele é mencionado como lugares celestiais, sugerindo diferentes áreas, mas todas unificadas sob a ideia do paraíso. Estes podem ser locais distintos reservados para diferentes propósitos. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4, o apóstolo Paulo descreve uma experiência mística onde foi arrebatado ao que ele chama de terceiro céu. Ele menciona ter sido levado ao paraíso e ouviu palavras que não podem ser ditas por humanos. Isso sugere a existência de diferentes céus, com o terceiro céu sendo o mais sagrado, o próprio local de habitação de Deus. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. A palavra paraíso, originada do grego paradisos, refere-se a um jardim. Isso nos remete ao jardim de Deus, possivelmente aludindo ao jardim do Éden. O destino do paraíso é prometido àqueles que se arrependem genuinamente e seguem a fé, como Jesus garantiu ao ladrão na cruz. Jesus lhe respondeu: "Eu em verdade vos digo, hoje você estará comigo no paraíso." No livro do Apocalipse encontramos menções de um céu médio ou meio do céu, que parece ser uma área onde seres celestiais proclamam mensagens. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: "Ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar." E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar para os que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: "Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus." No entanto, enquanto a Bíblia fornece algumas informações sobre o paraíso, ainda há muito que não entendemos. E muitas dessas ideias são moldadas por nossas próprias percepções e tradições. O importante é saber que o paraíso é o lugar de encontro definitivo com Deus para aqueles que o seguem fielmente. No grego, o termo para meio do céu é mesouranema, que pode se referir ao que chamamos de segundo céu. Já o céu que vemos ao olhar para cima é o primeiro céu. Todos nós estamos familiarizados com este. A Bíblia frequentemente fala dos habitantes celestiais como anjos. A origem da palavra anjo vem do grego ângelos, traduzido como mensageiro. Enquanto muitos anjos servem como mensageiros de Deus, eles também têm outras funções. Contudo, é importante lembrar que existem anjos caídos sob a influência de Satanás. O mundo espiritual é complexo e multifacetado. Os anjos não só entregam mensagens divinas, mas também protegem os humanos. Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo 10, nos diz que as crianças têm anjos guardiães que estão em constante comunhão com Deus. Além disso, há anjos guerreiros que se engajam em batalhas espirituais. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial. Muitos acreditam que o céu é um lugar de paz e adoração. No entanto, esta tranquilidade pode se aplicar apenas ao terceiro céu. Em outras regiões celestiais, há batalhas entre forças do bem e do mal, como destacado em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Satanás, descrito como o acusador, faz acusações contra os fiéis perante Deus. Este cenário espiritual de conflito persiste até que Satanás seja definitivamente derrotado. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: "Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite." Apocalipse capítulo 12, versículo 12, oferece um aviso para os habitantes da terra sobre o tempo em que Satanás será lançado do céu para a terra. "Portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo." Embora os eventos descritos ainda não tenham se concretizado, é prudente estarmos cientes das atividades atuais de Satanás. Contrariamente ao que alguns cristãos possam acreditar, Satanás não está confinado ao inferno. De fato, Apocalipse capítulo 20, versículo 13, fala de príncipes satânicos chamados Morte e Hades, mas Satanás ainda se move livremente pelo universo. O mar entregou os mortos que nele havia,
e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A terra está corrompida pelo pecado, enquanto o céu permanece imaculado e resplandece com a glória de Deus. Desde a queda de Adão e Eva, quando optaram por ouvir Satanás ao invés de Deus, o pecado tem afligido a humanidade, conforme Romanos capítulo 5, versículo 19 e Gênesis capítulo 6, versículo 12 descrevem. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, com suas práticas malignas. Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6 revelam a degradação da terra devido ao pecado humano. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Por este motivo, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra serão extinguidos pelo fogo, até que restem apenas alguns poucos seres humanos. O céu, por outro lado, declara a glória de Deus em Salmo capítulo 19, versículo 1, e Isaías capítulo 66, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Deus, em sua pureza, não pode tolerar o pecado, conforme expresso em Abacuque capítulo 1, versículo 13. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Então, por que tens paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? No entanto, o imensurável amor de Deus proporcionou um caminho para a redenção da humanidade. Através da crucificação e do sangue derramado de Cristo, fomos redimidos da maldição e da penalidade do pecado. Jesus Cristo é o elo entre o céu e a terra, e por seu sacrifício a brecha causada pelo pecado foi preenchida. Romanos capítulo 5, versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Todos nós, por nossa natureza, somos pecadores. Porém, pela graça de Deus, temos a esperança da salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Jesus abandonou as maravilhas do céu para resgatar a humanidade pecaminosa. As maravilhas do céu, como descritas por João em Apocalipse, ultrapassam nossa compreensão humana. Ainda assim, é prometido que um dia, transformados, testemunharemos toda a glória celestial. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. No céu, a visão mais gloriosa será a de nosso Salvador. Isaías capítulo 33, versículo 17 nos lembra da beleza do Rei, e Apocalipse capítulo 5, versículos 6 e 13 revela a adoração dada ao Cordeiro. Seus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor, e vislumbrarão o território em sua plena dimensão. Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Enquanto aguardamos com antecipação, é vital mantermos nosso foco em Cristo, buscando um relacionamento mais profundo com Ele e com o Espírito Santo, conforme descrito em João capítulo 14, versículo 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Para concluirmos este entendimento, realizemos uma oração ao Eterno. Pai Celestial, no poderoso nome de Jesus Cristo, suplico que nos enchas com teu Espírito Santo, guiando-nos em toda a verdade e conhecimento. Em meio às tempestades da vida, buscai clareza e paz. Confio em teu amor e em tua promessa de salvação, que minha vida reflita a luz de Cristo, iluminando o caminho para outros. Em teu nome, eu oro, amém. Aproximamo-nos em oração à tua presença divina, clamando pela sabedoria e discernimento que vem de ter a mente de Cristo, concedida através do poder do teu Espírito Santo. Peço força e determinação para superar cada desafio e tentação que enfrento. Molda-me, ó Senhor, segundo a tua vontade, para que possa refletir a imagem de Cristo em mim, segundo a tua palavra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Imploro para que minha mente seja renovada, conforme a mente de Cristo, por meio da ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habite em mim e me ajude a permanecer em ti. Deus de amor e misericórdia, fortalece-me em todas as adversidades
necessidades e enriquece-me com os dons do Espírito, para que os frutos do Espírito Santo floresçam em minha vida. Tens um desejo ardente pela salvação de todas as almas, e por isso, desejas que todos conheçam a verdade do teu amor. Peço que irradias tua luz divina sobre todos, para que possam glorificar-te na unidade da fé, esperança e amor. Envia, Senhor, obreiros para a tua colheita, guiados e inspirados pelo Espírito Santo, o sopro vital da Igreja. Ó Rei eterno e glorioso, envia-nos a promessa do Pai, o Espírito da verdade. Peço que o Consolador que procede de ti venha sobre nós, iluminando nossos corações e nos conduzindo a toda a verdade, conforme a tua promessa. Amém.